Alguma vez já passou pela sua cabeça, você já se perguntou ou já teve a curiosidade de saber por que que Deus não interviu quando Eva ofereceu a maçã para Adão? Por que que ele deixou? Deus Todo-Poderoso, ele sabia de tudo, ele sabe de tudo. Ele sabia que Eva iria oferecer a maçã para Adão e que Adão iria comer a maçã. E que a partir do momento que eles comessem a maçã, o Éden, o mundo, vamos assim dizer, de pureza, de pura inocência, acabaria para Adão e Eva, para o primeiro homem e a primeira mulher. E a partir daquele momento, um novo mundo se fez. O mundo da dualidade, onde nós experimentamos os altos e os baixos, as dores, os sofrimentos, as alegrias, com o consentimento de Deus. Mas o homem já sabia disso, não é mesmo? Antes de Adão e Eva comerem a maçã, eles sabiam o que iria acontecer quando eles comessem. Então vamos entender o que aconteceu, porque eu tenho certeza que ao ouvir esse trecho do livro de Mirdá falando sobre quando que o pecado nasceu e por quê, a sua vida ficará muito leve. Você sairá por aí, não é? De uma forma completamente diferente. Porque, convenhamos, a cada leitura que chega para nós, a cada entendimento, a nossa vida se torna mais leve. Gradativamente nós vamos nos transformando interiormente para viver essa vida maravilhosa, não é verdade? Então vamos lá, esse trecho maravilhoso, que está no livro, o livro de Mirdá, que fala o seguinte: do pecado e o desvencilhar-se dos aventais da folha de figueira. Já ouviste falar do pecado e agora deveis saber como o homem se tornou pecador. E declarais, não sem mérito, que se o homem, imagem e semelhança de Deus, é pecador, então Deus mesmo deve ser a origem do pecado. Existe aí uma armadilha para o desavisado. E eu não gostaria, companheiros, que ficasseis presos na armadilha. Por isso vou retirá-la de vosso caminho, para que possais também retirá-la do caminho dos homens. Não lestes a história da queda do homem, tão frugal e ingênuo nas palavras, porém tão sublime e sutil em significado? Não lestes como o homem, recém-saído do peito de Deus, era como um Deus infante, passivo, inerte, não criador? Porque, embora dotado de todos os atributos da divindade, era como todos os bebês, incapaz de conhecer e muito menos de exercitar suas infinitas capacidades e talentos. Como uma semente solitária encerrada em belíssimo frasco, achava-se o homem no jardim do Éden. A semente num frasco permanecerá semente, e jamais as maravilhas nela, seladas dentro de sua pele, serão atiçadas para a vida e para a luz, a não ser que seja escondida em um solo congênere à sua natureza e que a pele seja rompida. O homem, porém, não possuía solo algum que fosse de sua natureza, onde pudesse plantar-se e brotar. Sua face não era em nenhum lugar refletida em uma face semelhante. Seu ouvido era um ouvido humano que não ouvia voz humana. Sua voz era uma voz humana que não ecoava de volta de nenhuma garganta humana. Seu coração era um coração que batia em solitário, uníssono. Só, tão absolutamente só, se encontrava o homem em meio a um mundo bem emparelhado e lançado em seu curso. Era um estranho para si mesmo. Não tinha trabalho que lhe fosse próprio, nem curso estabelecido a seguir. O Éden para ele era o que é para um recém-nascido, uma manjedoura confortável. Um estado de bem-aventurança passiva, uma incubadora bem aparelhada. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida,
estavam ambas a seu alcance. Ele, porém, não estendia a mão para colher e provar de seus frutos, pois seu paladar e sua vontade, seus pensamentos e seus desejos, e até mesmo sua própria vida, estavam todos encerrados dentro dele, esperando para serem lentamente libertados. Ele sozinho não conseguia libertá-los. Consequentemente, foi feito que ele gerasse de si mesmo uma auxiliadora para si mesmo, uma mão que o ajudasse a remover seus muitos envoltórios. Onde melhor obter sua ajuda, senão de seu próprio ser? Eva não é novo pó nem novo alento, mas o mesmo pó e o mesmo alento de Adão, osso de seu osso e carne de sua carne. Nenhuma outra criatura surge em cena, mas o mesmo Adão solitário é duplicado. Um Adão masculino e um Adão feminino. Assim, a face solitária e sem reflexo obtém uma companheira e um espelho. E o nome sem eco em nenhuma voz humana principia a reverberar em doces refrões acima e abaixo pelas alamedas do Éden. E o coração cuja batida solitária era abafada em um peito solitário principia a sentir seu pulso e a ouvir sua batida em um coração companheiro dentro de um peito companheiro. Assim o aço não faiscante encontrava o sílex que o faz emitir faíscas em abundância. E assim, a semente no frasco encontra o solo onde pode germinar e explicar seus mistérios. Quando Adão, o passivo, o inerte, o não criador foi feito dual, ele imediatamente se tornou ativo, cheio de movimento e capaz de criar-se e procriar-se. Qual foi o primeiro ato de Adão depois de tornar-se dual? Foi comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e desse modo fazer todo o seu mundo tão dual como ele. As coisas deixaram de ser o que eram, inocentes e indiferentes, mas elas se tornaram boas ou más, úteis ou prejudiciais, agradáveis ou desagradáveis. Tornaram-se dois campos opostos, ao passo que antes eram um. E a serpente que enganou Eva para que provasse o bem e o mal, não era a profunda voz da dualidade ativa, embora inexperiente, urgindo a si próprio a agir e a experimentar? Que Eva fosse a primeira a ouvir essa voz e a ela obedecer. De modo algum é de se admirar, porque Eva era como se fosse a pedra de afiar, o instrumento designado a tornar manifesto os poderes latentes do companheiro. Não vos destivestes já muitas vezes a visualizar essa primeira mulher nessa primeira história humana, caminhando furtivamente por entre as árvores do Éden, com os nervos à flor da pele, com o coração palpitando como de um pássaro em uma gaiola, esquadrilhando todos os lados por um possível fragante, a boca salivando quando a mão trêmula se estendeu para o fruto tentador? Não tivestes a respiração suspensa quando ela colheu o fruto e fincou os dentes na polpa macia, para sentir-lhe momentaneamente a doçura que teria de transformar-se em amargura perpétua para ela e para sua progenitura? Não tendes desejado de todo o coração que Deus paralisasse a audácia insana de Eva, aparecendo-lhe justamente quando ela estava para cometer sua ação irresponsável, e não depois, como ele o faz na história? E tendo ela cometido seu ato, não tendes desejado que Adão tivesse possuído a sabedoria e a coragem de abster-se, de tornar-se seu cúmplice? No entanto, nem Deus interveio, nem Adão se absteve. Isso porque Deus não queria sua semelhança de semelhante a ele. Era sua vontade e seu plano que o homem caminhasse o longo caminho da dualidade, a fim de descobrir sua própria vontade e plano e unificar-se pela compreensão.
Quanto a Adão, ele não poderia, mesmo que quisesse, refrear-se de compartilhar o fruto que lhe era estendido por sua esposa. Era sua incumbência comer dele, simplesmente porque sua esposa havia comido dele, pois ambos eram a carne e cada um prestava contas dos atos do outro. Indignou-se e irou-se Deus, porque o homem comeu do fruto do bem e do mal? Deus nos livre, porque ele sabia que o homem não poderia fazer outra coisa a não ser comer. E ele queria que o homem comesse, mas queria também que o homem soubesse antecipadamente a consequência do comer e tivesse a coragem de enfrentar essa consequência. E o homem teve a coragem, e o homem comeu, e o homem enfrentou a consequência. A consequência foi a morte, porque o homem, ao tornar-se ativamente dual pela vontade de Deus, morreu imediatamente para a unidade passiva. Portanto, a morte não é uma penalidade, mas uma fase de vida inerente à dualidade. Porque a natureza da dualidade é tornar todas as coisas duais e criar para tudo uma sombra. Assim, Adão gerou sua sombra em Eva, e ambos geraram para sua vida uma sombra chamada morte. Mas Adão e Eva, embora obumbrados pela morte, continuam a ter vida sem sombra na vida de Deus. Em verdade, os opostos aparentes autocompletam-se, autorrealizam-se e trabalham de mão dadas por uma e única finalidade: a perfeita paz e a unidade e o equilíbrio da sagrada compreensão. A ilusão, porém, está enraizada nos sentidos e persiste enquanto estes persistem. Portanto, Adão de fato respondeu a Deus quando ele o chamou, depois de seus olhos terem sido abertos. Eu ouvi tua voz soar no jardim, e eu temi, porque eu estava nu, e eu escondi-me. Como também a mulher que me deste para estar comigo, ela deu-me da árvore, e eu comi. Considerai, porém, esse recém-nascido eu de Adão, o qual, depois de seus olhos terem sido abertos, principiou a ver-se como algo diferente, apartado e independente de Eva, de Deus e de toda a criação de Deus. Uma ilusão era esse eu. Uma ilusão dos olhos recém-abertos era essa personalidade separada de Deus. Não tinha substância nem realidade. Havia nascido para que, através de sua morte, o homem pudesse vir a conhecer seu ser real, que é o ser de Deus. Esse eu desvanecerá quando o olho externo for escurecido e o olho interno for iluminado. Embora isso deixasse Adão confuso, intrigava fortemente sua mente e fascinava-lhe a imaginação. Ter um eu do qual se possa dizer que é inteiramente seu. Isso é de fato por demais lisonjeiro e tentador para o homem que não tinha consciência de nenhum eu. E Adão foi tentado e lisonjeado por seu eu ilusório. Embora estivesse envergonhado dele, por ser muito irreal ou muito nu, dele não queria apartar-se. Ao contrário, agarrava-se a ele de todo o coração e com toda a sua genialidade recém-nascida. E ele costurou folhas de figueira com o qual cobrisse sua personalidade nua e a conservasse para si, longe da vista onipenetrante de Deus. Desse modo, o Éden, o estado de bem-aventurada inocência, a unidade inconsciente de si mesma, separou-se do homem dual, revestido de avental de folhas de figueira. E espadas de flama foram postas entre ele e a árvore da vida. O homem saiu do Éden pelo portal gêmeo do bem e do mal. A ele voltará pelo portal único da compreensão. Retirou-se, dando as costas à árvore da vida. Retornará com a face voltada para essa árvore. Iniciou sua longa e penosa jornada, envergonhado de sua nudez e tendo cuidado de esconder sua vergonha.
chegará ao fim de sua jornada com sua pureza sem aventais e com o coração orgulhoso de sua nudez.